Uma mulher que tenta escapar constantemente de seu casamento, não porque ele é abusivo, muito pelo contrário, porque seu noivo aparentemente é um demônio, assim como a família do próprio. Mas, literalmente. Oi, eu sou o cara da cultura e aqui vem a crítica de Casamento Sangrento 2, A Viúva. Casamento Sangrento 2 continua a história de Grace, a protagonista do primeiro longa. Agora ela está aos cuidados de sua irmã, seu contato de emergência, Faith. Entretanto, ao dar entrada no hospital e ao residir lá por alguns momentos, mais pessoas começam a perseguir Grace novamente e continuar o jogo que ela já estava jogando desde o primeiro filme. Afinal, será que Grace sobreviverá a uma nova onda de pessoas a perseguindo, brincando com ela, brincando demoniacamente com ela, ou será que não? Casamento Sangrento 2 é um novo filme de Tyler Offerti e Matt Bettelini, enfim, essa dupla de diretores aí que tá dominando Hollywood, pelo menos a parte de terror de Hollywood. Eles fizeram e dirigiram, enfim, o primeiro longa de Ready or Not, no caso, Casamento Sangrento. Então, eles têm toda uma habituação com esse universo, e aparentemente essa sequência não estava planejada, mas o primeiro filme deu tanto certo que aí vem Casamento Sangrento 2, A Viúva. O que eu posso dizer em relação ao longa? Bom, eu gostei muito de Casamento Sangrento 2, A Viúva. Eu acho que o filme, a obra, deriva de certas coisas muito interessantes do Matt Bettelini e do Tyler Offerti. Eles conseguem conduzir essa trama por mais arredores, abordar mais coisas do gênero, enfim, eles conseguem basicamente construir um épico ao redor da história de Grace, história que no primeiro filme era mais intimista e aqui se expande por completo. Ao tentar expandir esses horizontes da história de Grace, Casamento Sangrento 2 vai em uma vertente muito mais interessante, numa veia cômica até mesmo eu diria, que no primeiro longa. Aqui, o que era minucioso, aqui vira espalhafatoso, vira cômico, vira jocoso. Grace agora é quase uma heroína de filmes de horror, de filmes slasher. Ela quase vira um protótipo de Wes Williams. Caso você não conheça Wes Williams, o protagonista da série de filmes Uma Noite Alucinante, Evil Dead, enfim. Então Grace assume esse caráter cômico. A Casamento Sangrento 2 é basicamente a entrada de uma nova protagonista muito reconhecível em longas de horror. É esse reconhecimento dessa história de Grace e como ela vira basicamente esse estandarte de pura comicidade, de puro ingrediente cômico, eu diria. Matt Bettelini e Tyler Offerti, eles tentam dosar no primeiro longa, na primeira obra, certas quantidades de horror e jocosidade. É um filme basicamente que funciona numa ótica meio terrir. Casamento Sangrento 2, não, eu diria que é uma comédia com muitos elementos de horror, mas que não se apoia nesse horror completamente. O que poderia ter dado muito errado, mas por ter essa despretensiosidade na direção, ser um longa que não almeja tanto, apenas quer expandir a história daquela protagonista extremamente carismática, funciona perfeitamente. Porém, para uma protagonista carismática, temos que ter uma atriz que consegue roubar o tempo de tela, tomar tudo para si. E Samara Weaving faz isso muito bem com Grace. Aqui temos essa apresentação da química entre Grace e Faith, sua irmã, e temos toda essa relação quase que de ódio, mas um ódio meio amoroso. As duas irmãs se odeiam, mas se amam no fundo. É muito interessante como isso é transposto em tela. Elas se machucam e se machucam cada vez a mais conforme a trama vai passando, conforme as pessoas vão as perseguindo, mas elas também começam a ironizar os próprios machucados, as próprias coisas que acontecem com as mesmas, de tanto que vai escalonando para o absurdismo. Casamento Sangrento 2 é pegar Casamento Sangrento 1 e transformar ainda mais em absurdo, ainda mais em catarse, ainda mais em psicodelismos. Enfim, Casamento Sangrento 2 tenta funcionar nessa ótica de não se levar a sério e somente de construir cada vez mais e fortalecer essa heroína, esse novo personagem aí de filmes de terror que se torna Grace, principalmente ao final do próprio longa. Ela basicamente vai em direção ao nada, eu não vou spoiler aqui muito o que acontece, mas ela vai em direção ao nada. E esse nada a toma por completo e ela aceita da forma mais sarcástica possível.
mesmo abordando esse psicodelismo em certas partes de sua narrativa, mesmo abordando esse psicodelismo em partes da própria história, né? Afinal, narrativa não é história, história não é narrativa, mas tendo todo esse viés psicodélico, eu diria que Casamento Sangrento 2 não consegue transmitir essas mesmas coisas apenas em câmera. Aqui, a fotografia de Casamento Sangrento 2 sempre pende pro cinzento, sempre pende pro normal, sempre pende pro realismo. Não acompanhamos, igual na primeira obra, aqueles tons amarelados, condescentes da loucura que a personagem principal, da nossa protagonista, está vivendo. Não, aqui em Casamento Sangrento 2 tudo é mais sóbrio, tudo é mais realista, mesmo sendo absurdo em questão de narrativa, em roteiro, enfim. Casamento Sangrento 2 não consegue muito bem dosar as quantidades necessárias de psicodelia que temos aqui na trama e codificar em tela. Basicamente, o que fica é uma história quase cartunesca que remete a quase um programa de Looney Tunes da vida, só que com terror, sangue, gore, enfim. Só que não consegue mesclar isso com sua fotografia, a maneira como a imagem se dispõe ao espectador, com tudo sendo cinza real e não levando a crer nesse cartoon que a própria obra se coloca a dispor. A direção de Matt e a direção de Tyler pendem também para abordar uma montagem frenética, o que ocorre com certa facilidade. Eu diria que é um filme, é um longa que é dos tempos atuais, essas montagens mais frenéticas, sem tempo para respiro, sem tempo para deixar uma cena se estender. Não, em Casamento Sangrento 2 tudo funciona basicamente em ganchos, ganchos que vão levando as consequências até os últimos atos. É bem interessante como isso funciona. Às vezes até a própria obra se apressa em certas cenas, aparentemente o que tinha ali espaço para mais respiros, para mais abordagem, fica cortado, fica de fora, mas Casamento Sangrento 2 se mostra nessa psicodelia mesmo, essa psicodelia não só em montagem, mas também própria narrativa em si. Com atuações que lembram o cartoon, caricatas ao seu extremo, com direção que remete a essas animações de mesmo estilo, sempre abordando mais o lado cômico que o terror e sempre pendendo pro lado do energético, quase surreal. Casamento Sangrento 2, ao final, se mostra como uma obra que, apesar de não ter certas características igual o primeiro longa, apesar de não ter aquela fotografia que condescende o espectador naquela psicodelia relutante, apesar de não termos isso, Casamento Sangrento 2 é um filme, é um longa que trabalha tudo isso em aspectos bem interessantes. Aqui essa história tenta expandir ao máximo o que o personagem de Grace pode se tornar e o que ela representa pro horror, né? Não acompanhamos hoje em dia mais tantos heróis de terror, talvez nunca tenhamos visto tantos assim, heróis de terror em tela, né? Transpostos, sempre torcemos mais pro vilão. Casamento Sangrento 2 vai numa abordagem quase Sam Raimiana de querer mostrar a heroína que se torna Grace, essa heroína sarcástica e que sempre pende pro lado cômico satírico. E Samara Weaving se comporta nessa personagem dessa mesma forma, com suas faces caricatas e, de certa forma, ridículas, mas ridículas sempre pendendo pro louco pra loucura. Então eu vou colocar aqui para Casamento Sangrento 2 uma nota 6.5 de 10. Olha, é um filme que eu gostei muito, eu gostei bastante. Eu acho que apesar de não se jogar a esses tons mais lúdicos ao adentrar essa fotografia, que se mostra resistente até mesmo a tudo que o filme aborda, eu gostei muito da maneira como tudo é tratado aqui em questão de montagem, direção em certas partes e também expandir. O filme quer constantemente expandir, quer mostrar o lado cômico e quer mostrar que o terror pode fazer parte dessa obra, mas Casamento Sangrento não necessariamente é só horror. Inclusive eu diria que até tem poucas passagens. É sobre essa personagem de Grace enfrentando uma série de consequências quase kafkianas. Isso se mostra Casamento Sangrento 2 e provavelmente se outros filmes da franquia virão, vão nessa mesma ótica, nessa mesma perspectiva. Mas e aí, gostou do vídeo? Vai assistir o filme? Olha, eu espero que você assista. Casamento Sangrento 2 é bem relaxante, bem legal, bem interessante de assistir. É uma obra que eu diria que até tem um senso mais estranho, mais talvez frenético, mais frenesi que o primeiro filme, que o
primeira obra e acaba por sendo muito interessante como a obra trabalha isso em questão de história, narrativa, enfim, mas Casamento Sangrento 1 permanece sendo meu favorito. Eu acho que por tratar melhor a imagem, por saber como a franquia se alinha a esse terror, por ter momentos cômicos, mas manter essa questão do suspense no ar, eu diria que eu gosto mais do Casamento Sangrento 1. Mas enfim, curte aí o vídeo, compartilhe, comente. Eu sou o Cara da Cultura e tchau!